O Ministério Público Federal cobra a construção urgente de unidade de saúde para atender famílias na aldeia indígena Todo do Imbu, em Santa Catarina. E você vai ver também. STJ determina pagamento de indenização à família de lavrador morto por negligência médica no estado de São Paulo. CNJ desenvolve cartilha com dicas de comportamento para a segurança de magistrados. E TSE aposta nas redes sociais para aumentar diálogo com sociedade e disseminar informação. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. Um posto de saúde indígena na aldeia Todo do Imbu, em Santa Catarina, foi desativado por conta da situação precária do local. O Ministério Público cobra a construção urgente de uma nova unidade para atender as quase 70 famílias que moram na região. Foram várias as tentativas extrajudiciais para sanar o problema de assistência à saúde na aldeia Todo Imbu, em Abelardo Luz, Santa Catarina. O postinho encontrava-se em condições precárias, sem o mínimo de higiene e salubridade, o que levou à interdição do local. O Ministério Público Federal ingressou com ação civil pública contra a União, requerendo a construção de uma nova unidade básica de saúde. Gravíssimas, na verdade, irregularidades nessa unidade de saúde. Havia condições totalmente inadequadas, era uma casa rústica, sem mínima condição de comportar uma unidade de saúde. Havia, inclusive, esgoto a céu aberto, não havia espaço, não havia divisão. Era uma casa sem reboco, inclusive, sem pintura, sem a mínima condição de funcionar com unidade básica de saúde. Funcionando em local improvisado devido à interdição, os funcionários se esforçam para atender a comunidade e agilizar os encaminhamentos necessários. Nós estamos aqui numa casa de apoio que não tá dando para nós fazer tudo o necessário que se deve. Nós acolher o doutor, dentista, apenas nós estamos fazendo encontros, tipo assim, com as famílias. As condições inapropriadas e o local improvisado impedem até mesmo a realização de exames e procedimentos simples, como curativo, coleta e nebulização. Com o novo postinho, atendimentos e exames básicos poderão ser realizados imediatamente. Vai mudar bastante, né, com o posto. Eu precisava, né, nesse momento, né, que fizesse um postinho de saúde, né? Para nós aqui, para indígena, para os índios, né? Vai facilitar em todo esse sentido. Exames, o médico atendendo, o dentista atendendo no local, né? Então vai ter muita importância, muito bom mesmo que essa nova unidade de saúde seja construída aqui. A família de um lavrador morto por negligência médica no estado de São Paulo vai ser indenizada. A decisão foi mantida pelo STJ. Os ministros da segunda turma não aceitaram o recurso do município de Vargem Grande do Sul e da empresa responsável pelo posto de pronto atendimento da cidade onde o lavrador morreu. A ação foi movida pelo pai da vítima, que acusa o município e a administradora do posto de negligência médica. De acordo com a família, o lavrador tinha tosse, dores no peito e febre. Chegou a procurar o posto várias vezes, onde era examinado, medicado e depois liberado, mesmo com suspeita de pneumonia. Quando os sintomas se agravaram, ele foi internado já em estado grave. Dias depois, o lavrador morreu com insuficiência respiratória aguda. Em primeira e segunda instâncias, o posto e a empresa foram responsabilizados pela morte do lavrador e condenados a pagar indenização. Eles recorreram ao STJ, onde alegaram não haver prova de culpa ou conduta omissiva do médico e que todos os procedimentos necessários foram realizados. O ministro Herman Benjamin não aceitou o recurso, pois a análise dos argumentos exigiria o reexame de provas, o que é proibido pela jurisprudência da Corte em recurso especial. Quanto à comprovação de culpa, o relator citou o Código de Processo Civil, que habilita o magistrado a valer-se do seu convencimento à luz das provas dos autos. Diante disso, a turma decidiu manter a indenização por danos morais, no valor de R$70 mil, à família do lavrador. A preocupação com a segurança dos magistrados brasileiros levou o CNJ a desenvolver uma cartilha com dicas de comportamento e rotinas para a prevenção de riscos. E as orientações vão além do ambiente de trabalho do juiz. Agosto de 2011.
Um crime contra magistrados chocou o país. A juíza Patrícia Acioli, conhecida por reprimir traficantes, gangues e policiais corruptos, é morta na região metropolitana do Rio de Janeiro. Os assassinos, PMs que estavam no banco dos réus. Patrícia deixou o Fórum de São Gonçalo depois de mais um dia de trabalho e seguiu para Niterói. Na porta de casa foi abordada por 2 homens armados. A mando de 11 policiais, eles dispararam contra a juíza. Foram 21 tiros a queima-roupa sem qualquer chance de defesa para a vítima. Detalhe, ela sofria ameaças há tempos. O Departamento de Segurança Institucional do Poder Judiciário, ligado ao CNJ, recebe com frequência informações sobre ameaças e agressões a juízes. Pensando nisso, desenvolveu essa cartilha de segurança. Em 40 páginas, o guia traz dicas sobre mudanças de rotina e de atitudes e ajuda o magistrado a fugir de situações perigosas. Simone foi uma das idealizadoras da cartilha. Ela faz um levantamento estatístico dos casos que chegam ao CNJ para evitar que a vida de juízes corra riscos. Antigamente se pensava muito no criminoso, né? O juiz criminal era um juiz, ou o juiz da execução penal eram juízes tradicionalmente ameaçáveis, né? Ou ameaçados. Mas hoje a gente vê que isso pode se dispersar para juízes do trabalho, juízes da infância e juventude, juízes de violência doméstica. Além de identificar os tipos de criminosos, o material traz o perfil das potenciais vítimas, orienta sobre o estado de vigilância, mostra como agir em deslocamentos a pé e motorizados, a ter cautela ao dirigir e estacionar o carro. O guia ainda aborda os cuidados que os juízes devem ter no ambiente de trabalho, na vida pessoal e ao se comunicar. Não fale nem que se sente intimidado, né? Não demonstre nem covardia e nem muita coragem, né? Porque essas duas posturas podem atrair agressores, né? Então o juiz tem que ter realmente uma condição bem profissional para enfrentar essas situações. Vários pontos são abordados sob a ótica policial. Querem principalmente que os juízes reflitam porque, em assuntos de segurança, a palavra de ordem é nunca arriscar. O juiz não pode demonstrar intimidação e nem de que ele vai colocar a justiça em risco, né? De que por um medo de uma ameaça ele pode deixar de aplicar a justiça da forma mais correta, né? E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça. Em que casos a pensão alimentícia é devida? Saiba no próximo bloco, a gente volta já já. A pensão alimentícia é um direito do menor e o não pagamento pode levar o devedor para a cadeia. Mesmo assim, os casos de descumprimento da lei têm aumentado. Eliesilda sabe bem como é difícil criar um filho sozinha. O pai não registrou a criança e também não paga a pensão alimentícia. A auxiliar de serviços gerais já entrou na justiça para reconhecimento da paternidade e depois vai pedir o benefício. Enquanto o processo não chega ao fim, ela se vira como pode para manter o sustento do menino. A alimentação dele, remédio às vezes, na creche dele para pagar, que eu tenho que pagar a creche para ele. E aí, às vezes, ele precisa das coisas e eu não tenho como dar. A pensão alimentícia é um direito do menor. O responsável deve levar a certidão de nascimento a um advogado para que ele dê entrada no pedido. Em casos onde a pessoa não tem condições de contratar um advogado particular, pode procurar a Defensoria Pública do Estado. O valor é definido sempre levando em consideração o salário do alimentante. Normalmente, fica em torno de 33% da renda da pessoa que for pagar a pensão. A validade também varia. O filho perde quando completa 18 anos, mas pode receber o benefício até os 24, se comprovar necessidade, ou até o término da faculdade, caso esteja estudando. O não pagamento ou o atraso da pensão por 3 meses pode acarretar na prisão do credor. Não se trata de um crime, e sim de prisão civil por dívida. E nem mesmo os famosos escapam da justiça. Esta semana, o ator Dado Dolabella estampou manchetes de jornais acusado de não pagar a pensão do filho. A dívida já chega a R$196 mil e ele pode ir para a cadeia caso não regularize a situação. Com o cantor latino não foi diferente.
No início deste mês, ele precisou parcelar a dívida de R$60 mil para escapar da prisão. Este especialista em direito de família diz que não há um levantamento recente sobre o número de prisões por não pagamento de pensão alimentícia, mas ele afirma que os casos têm aumentado em função das dificuldades econômicas que o país enfrenta. Desemprego, da falta de recursos, da redução dos ganhos, e entre esses fatores, provavelmente a crise tem sido um dos grandes motivos do aumento dessas prisões, que precisa ser associado a uma segunda situação, que decorre do fato de que quem perdeu o emprego ou passou a ganhar menos ou não tem mais condições de pagar os alimentos, entre o tempo que ele precisa promover uma ação de revisão desta pensão e o tempo que decorre para ordenar a sua prisão, ele sempre estará em desvantagem, porque a ação de revisão de alimentos é mais demorada do que a ação de execução de alimentos. E para falar sobre esse assunto, está aqui o advogado Robson Neves. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, por que a pensão alimentícia, o pagamento da pensão alimentícia gera tantos problemas aí entre os casais, né? Afinal, quem deve a pensão alimentícia? Olha, na verdade, a gente tem que ter uma compreensão que quem deve pensão são os dois, tanto o pai quanto a mãe. Os dois sustentam o menor, a criança, ou mesmo o maior, quando for o caso, né? Então, é preciso entender que ambos vão participar da sobrevivência da criança pós-separação, pós-divórcio, né? Ou qualquer outro tipo de solução de união estável. Então, evidentemente, ambos têm a obrigação. Agora, quando o pai se retira da casa, ou coisa que o vale, ou sequer frequentou a casa, enfim, conforme o tipo de relacionamento que teve, ele tem a obrigação de pagar e ajudar naquele sustento da criança, porque ambos têm essa obrigação de pagar. Se o filho estiver com o pai e a mãe que se ausentar, ela também tem que pagar. Mesmo a que está presente, a que ficou na casa, a mãe, no fundo, ela também está pagando uma pensão. Sim. Tem que entender isso, porque o pai vai pagar um percentual para ajudar a mãe a continuar a manter a condição social dos filhos. Os gastos são divididos aí, os gastos, né? Na verdade, são divididos na proporção de que cada um ganha. E a pensão é devida mesmo no caso de guarda compartilhada, porque a gente sabe que hoje em dia a guarda compartilhada é privilegiada e pela justiça é o que o juiz decide ali na hora, exceto se o pai ou a mãe disser que não quer. Os dois, mesmo neste caso, a pensão alimentícia é devida? É devida, sim, é devida. Não importa a forma que a guarda está sendo exercida. O fato é que a sobrevivência não depende de ter ou não ter guarda, né? O fato é que para a pessoa, ou a criança, né, no caso, ou menor, ou maior que seja, sobreviver, precisa da ajuda de ambos os pais. Enquanto ela necessitar, e até os 18 anos se presume que ela necessite sempre, e depois ela prova que necessita, ou está estudando, não foi trabalhar, ainda não entrou no mercado. Então, mesmo na guarda compartilhada, existe a necessidade de pagar alimentos. Vai depender da despesa e da condição social que a criança tinha, né, até então, ou o menor tinha até então, para que os pais sejam acionados a pagar os alimentos. Repito, ambos têm a obrigação, mas normalmente a gente vê o pai devendo porque ainda não pagou uma parte, né? Como é calculado esse valor da pensão alimentícia? Tudo depende da capacidade de quem vai pagar, tudo depende. Então, normalmente se faz uma prova nos autos, né, ou fora autos, que não importa, no sentido de que a pessoa tem a capacidade de pagar tanto por mês, ou tal percentual do seu ganho mensal, não é? Então, não existe uma fixação pré-estabelecida na lei nem na jurisprudência. Vai depender da capacidade de cada um de angariar recursos para poder pagar os alimentos. Vamos supor que um pai pague pensão para o filho aí, o juiz tenha definido um valor com base no salário que ele recebe naquele dia lá, e ele perdeu o emprego ou ele mudou de emprego, está ganhando metade do valor, está ganhando bem menos, ou também mudou de emprego e ganha mais. Esse valor é revisto, pode ser revisto, e quem é que pede essa revisão? Olha, normalmente sim, ele pode ser revisto, não tem dúvida disso. É fator muito importante mesmo a condição, quer dizer, a capacidade da pessoa, que era uma quando fixou, hoje, sei lá, é outra, perdeu o emprego, não tem mais os mesmos contratos, se não for empregado, pode ser profissão autônoma, ou o que for, perdeu a mesma capacidade, né, de pagar. Ele pode, urgentemente, ele deve ir à justiça, procurar um advogado, ir à justiça ou à defensoria, ir à justiça e pedir a revisão de alimentos. É importante saber que na revisão existem as possibilidades das liminares, as quais, em tutela de urgência ou alimentos, os alimentos podem ser diminuídos imediatamente ou suspenso aquele valor
fixado o outro no decorrer da revisão, que é um processo mesmo, né? E daí a pessoa ter capacidade de pagar para não ficar no perigo de ser presa, porque realmente... Pode ser presa, né, doutor? Obrigada pela participação. Eu conversei com Robson Neves, que é advogado, e conversou com a gente a respeito da pensão alimentícia. Obrigada, doutor. Obrigado a você. Até uma próxima. Até a próxima. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. TSE aposta nas redes sociais para aumentar diálogo com a sociedade e disseminar informação. A gente volta em instantes. Pode não parecer, mas carnaval não é considerado feriado. Com isso, as empresas têm direito de convocar os funcionários para trabalhar. E muitas acabam fazendo isso mesmo, afinal, é durante os dias de folia que alguns segmentos faturam mais. Raimundo acordou cedo e veio direto para a loja de fantasias. Para a folia, escolheu ser faraó, rei do Egito. Deu sorte de encontrar o comércio aberto. Eu vim arriscar, porque eu achava que informaram que o comércio hoje estaria fechado. O carnaval não é considerado um feriado nacional no calendário oficial. Mas a tradição é que trabalhadores tenham dias de folga. Mas, para alguns setores, esses mesmos dias representam a oportunidade de faturar mais. É o caso da loja de fantasias, que fez escala entre os funcionários para abrir as portas e receber os clientes. Ainda tem procura para os foliões de última hora. Sempre vem atrás de um acessório, de uma fantasia, a gente tem que aproveitar essa época. Muitos ramos são essenciais para que o carnaval aconteça. Nos blocos de rua, eles estão ali atentos ao bem-estar dos foliões. Enquanto crianças brincam, pulam, se divertem sem limites, tem uma equipe preparada para atender qualquer emergência. Os seguranças particulares reforçam o olhar atento dos pais para que essa folia sempre termine com a maior felicidade de todos que vieram curtir. São 12 seguranças aqui, tá? Contendo o pessoal justamente com relação à bebida, aos pais conscientizar que isso é um evento para criança e que maneirar um pouco na bebida, né, em questão de garrafa de vidro dentro do evento. Dora tem uma empresa de aluguel de bicicletas. Ela e 2 funcionários vieram para o evento de carnaval. Durante a semana, os rapazes vão tirar uma folguinha. Mas hoje é mesmo o dia de oferecer o melhor serviço. Deixei de ir para um churrasco para vir trabalhar. Meu marido ficou super chateado. Nossa, você nunca está nos eventos porque tem de trabalhar. Eu falei, mas para a empresa faturar eu preciso trabalhar, né? A necessidade de trabalhar nos dias de carnaval ainda gera muita dúvida, mas aqui ninguém fica sem resposta, não. E quem explica melhor esse assunto é a doutora Raquel Rieger, advogada trabalhista. Doutora Raquel, muito obrigada por se conectar com o Jornal da Justiça. E a nossa primeira dúvida vem do nosso telespectador Francisco. Vamos ouvir o que ele tem para falar. Queria saber se tem um expediente normal durante o período de carnaval. Por quê? Francisco, pode. Porque a confusão que acontece é que as pessoas acham que pela tradição de não haver trabalho normalmente nos dias de carnaval, que ele seria um feriado nacional. Não é. Por quê? Porque a lei federal, a lei 10.607 de 2002, não elenca os dias de carnaval como se fosse um feriado nacional. E, portanto, ele não é. Olá, eu sou o Renato e gostaria de saber, mesmo estando no calendário oficial, os estados e municípios podem instituir leis considerando o carnaval como feriado? E caso positivo, algum desses entes federativos já o considerou? Existem, sim, várias leis municipais que estabelecem o carnaval como sendo um feriado local. Salvador, por exemplo, é assim. Em relação aos estados, pela minha pesquisa, o estado do Rio de Janeiro tem a lei 5.243 de 2008, que, portanto, decreta que é feriado estadual em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, se ele estiver no Rio de Janeiro, ele pode ficar tranquilo que para ele é sim feriado. Olá, meu nome é Leomar Sergivaldo. Nos estados que não é considerado feriado o carnaval, eu posso chegar no meu chefe e fazer um acordo com ele para eu não trabalhar nesses dias e depois eu compensar? Pode sim, Leomar. E essa é a situação que certamente mais vai acontecer. É o que a gente diz de liberalidade do patrão. Então, olha, nesse dia não vai ter trabalho, você não precisa trabalhar e nem precisa descontar depois o salário
e também não fazer a compensação. Uma dúvida de várias pessoas agora é o seguinte: se o funcionário ele faltar num dia de carnaval sem justificativa, ele corre o risco de ser demitido? Cabe ao seu patrão decidir se ele te manda embora ou não, sem justa causa. Em relação à falta não justificada, aí existem outros expedientes aí. Ele pode levar uma advertência, pode ter que compensar, ter o salário descontado. O posicionamento é que mandar embora sem justa causa, o patrão pode. Mandar embora por justa causa, aí não. Aí a situação é grave demais para se considerar que seja uma justa causa. Meu nome é Geise Carvalho. Se eu tiver que trabalhar na segunda, terça e quarta de carnaval, eu recebo o salário em dobro? Geise, se não for feriado no seu local de trabalho, onde você trabalha, onde você está, aí é considerado um dia útil. E se você tiver que trabalhar, não recebe nenhum adicional. É a hora normal mesmo. Doutora Raquel Higger, muito obrigada por se conectar ao Jornal da Justiça. Foi ótimo tirar todas essas dúvidas trabalhistas com você. De nada, estou à disposição. Érica, a gente volta com você no estúdio. Obrigada, Evelyn. E hoje ainda tem folia de carnaval. A atenção com a segurança deve ser redobrada com as crianças e adolescentes. Valentina tem só 2 aninhos, mas curte o carnaval como ninguém. Foi pro bloquinho das crianças e brincou muito. A mãe sempre fica de olho para não perder a pequena de vista. Não largo ela de mão de jeito nenhum. Tenho muito medo principalmente quando tem muita multidão, né? Para que ela não se perca. Não tiro olho, não faço mais nada a não ser ficar de olho nela, seguindo sempre, até porque esse momento é dela, né? Com o Rafael não é diferente. Ele já é maiorzinho e, independente, corre de um lado para o outro. Ângelo fica preocupado e sabe que não pode se distrair um minuto quando o assunto é a segurança do filho. Tem que ter o olho o tempo todo em cima dele. Aí normalmente ou a gente bota ele com uma camisa fluorescente, alguma coisa que chame a atenção. Na Paraíba, no carnaval, crianças só entram em festas acompanhadas dos pais. A medida é uma portaria conjunta entre a Vara da Infância e da Juventude e do Ministério Público Estadual. Até 16 anos só com a presença dos responsáveis. Entre 16 e 18 anos, eles podem entrar nos eventos desacompanhados, desde que expressamente autorizados. As autorizações podem ser feitas pelo formulário da Justiça Integrada da Infância e Juventude, na página do TJ da Paraíba na internet. O documento só tem validade com firma reconhecida. Tem por objetivo exatamente disciplinar a entrada de adolescentes nesses ambientes, porque são ambientes com grande público, onde normalmente acontecem festas a céu aberto e é uma dificuldade de se controlar a questão de ingestão de bebida alcoólica. E isso tem tido um sucesso porque há uma participação efetiva tanto do Ministério Público quanto dos agentes de proteção da infância e juventude da Justiça e desde 2015 tem alcançado grande êxito essa fiscalização. O cidadão tem o direito de questionar, debater e tirar dúvidas sobre o serviço público prestado. É por isso que canais de comunicação como a TV Justiça são tão importantes. Mas é necessário ampliar as redes de contato com a sociedade. Por isso, o Tribunal Superior Eleitoral investiu bastante nas mídias sociais. Esses internautas são os eleitores. E essa é a retrospectiva de todos os cliques na página do TSE no Facebook. Muitas notícias e informações fizeram sucesso nessa linha do tempo. Você teve a opção de acompanhar decisões sobre fatos importantes para o país no seu computador ou celular. Pelo Facebook, informamos ao eleitor de todas as idades. A interação com o usuário da rede social foi prioridade. A interação, ela de certa forma é simples porque a gente tenta se ater ao conteúdo do post. Mas muitas vezes alguns usuários extrapolam o conteúdo que está sendo veiculado ali. Então, assim, sempre ter muito cuidado com a linguagem. Sabe aquelas campanhas que a gente vê na TV? Estavam disponíveis na internet também, mas em outro formato. Nós temos feito peças específicas para as redes sociais. O vídeo que vai para a televisão, ele não é o mesmo que vai para uma rede social. O vídeo da rede social é um vídeo mais curto, ele é um vídeo que tem que ter legenda. O hashtag Partiu Mudar mostrou que política combina com juventude. A democracia é feita com a participação de todos. E aí, partiu mudar? As notícias produzidas pela equipe do site do TSE têm link na rede social. E as nossas reportagens também. Um exemplo é o programa Hashtag Confirma.
Agora, em 2018, o eleitor pode se preparar, porque com as eleições, informação é o que não vai faltar. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um bom fim de carnaval para vocês. Continue agora com a programação da TV Justiça e a gente se vê novamente amanhã. Até lá.